qual o melhor banco para financiar o seu imóvel agora em 2024. Então nesse vídeo nós vamos falar dos maiores bancos em crédito imobiliário do Brasil. Para você saber então qual o melhor banco em crédito imobiliário hoje no seu caso, segue comigo aqui até o final. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. A gente está aqui hoje para falar então de qual o melhor banco, né, em crédito imobiliário hoje. O que está funcionando, como que está funcionando cada um e como que cada um vai atender você no seu caso específico, ou no caso do seu cliente, né? Para a gente então poder ter uma noção legal, aí a gente tem que falar um por um pouco para a gente saber como que é o processo, qual que é a facilidade ou dificuldade de aprovação, qual que é o público-alvo daquele banco, né? E como que ele está trabalhando hoje no geral. E falando dos maiores bancos em crédito imobiliário do Brasil, que são esses quatro: o Bradesco, Caixa, Itaú e Santander, tá? Começando então, vamos falar do Bradesco. O Bradesco é um banco que prioriza bastante o relacionamento do gerente, né, com o cliente. O Bradesco ele quer que o cliente, que o gerente, né, tenha ali saiba como é que está rolando a vida do cliente dele, saiba como é que está rolando as finanças do cliente dele, e isso acaba fazendo com que o gerente ele tenha um papel muito grande na aprovação do crédito do Bradesco. Não significa que ele tem que fazer exclusivamente pela agência, mas mesmo que você dê entrada por uma assessoria, o cliente em algum momento vai ter que ir até a agência dele para atualizar a renda lá no cadastro, na conta corrente, para que saia a aprovação do crédito. Mas aí, quando a gente lança uma proposta do Bradesco, por exemplo, né, você vai lá, você vai ter uma pré-aprovação que vai condicionar a sequência dessa proposta com que esteja tudo certinho lá na conta do cliente, que o cliente já tenha uma conta aberta, seja correntista Bradesco, que esteja com o cadastro atualizado, inclusive a renda atualizada, e aí então, com base na renda, sendo, no caso, para se você estiver fechando aí pela tabela SAC, tem que ter 3 vezes o valor da renda sobre o valor da prestação. Se for tabela Price, você vai ter que comprovar 6 vezes de renda o valor da sua prestação. Então, se na tabela Price está saindo R$1.000, você vai ter que comprovar 6.000, enquanto que fosse na SAC, você teria que comprovar só 3.000, tá? Lembrando que SAC é aquela decrescente, parcela começa mais alta, vai diminuindo mês a mês. Price é aquela que a parcela inicial é mais baixa que a da SAC, porém ela é fixa, ela não reduz. Hoje o Bradesco, em questão de taxa, ele está com uma média aí bem parecida com o Itaú e com o Santander, com os bancos privados, tá? Que varia aí, em média de 10,49 até 11,59, variando um pouco aí de acordo, primeiro, com a renda, né, com a segmentação do cliente, se é um cliente agência, se é um cliente exclusivo ou se é um cliente Prime. E aí isso daí faz com que tenha algumas diferenças, né? Como todos os bancos fazem, não é exclusividade do Bradesco fazer assim. E também no Bradesco tem uma vantagem em relação ao seguro, principalmente para pessoas acima de 50, de 55 anos para cima, que onde nos outros bancos costuma ficar um seguro mais caro e no Bradesco tem um seguro bem mais barato, bem mais em conta. Então, para quem está cotando, quem tem mais de 50 anos, está cotando financiamento no Bradesco, geralmente vai conseguir uma parcela um pouco menor. E esse um pouco menor, às vezes, pode ser bastante coisa, pode dar uma boa diferença. No mais, o processo do Bradesco peca um pouco pelo excesso de burocracia em alguns pontos, em alguns detalhes o sistema ainda é um pouquinho travado, mas aí você ganha essa vantagem, tendo um pouco de vantagem fazendo com o Bradesco, por uma assessoria que conheça, que sabe o caminho, do que pela agência, que vai ser bem mais rápido pela assessoria. Não é para puxar a sardinha para o nosso lado, não, mas é realmente o que acontece, porque o gerente tem muita coisa para fazer, muito trabalho, e o processo realmente é um pouquinho chatinho, um pouquinho moroso, com muito formulário, com muita documentação. Mas vale a pena no final das contas, porque principalmente se você já tem um relacionamento bacana lá, você vai conseguir uma taxa legal e vai conseguir essa aprovação tranquila aí para seguir com os seus projetos. Falando agora então da Caixa. Caixa é a grande estrela do crédito imobiliário, né? Esse ano de 2023, inclusive, bateu recorde de concessão, tudo mais, muito puxado ali pelo Minha Casa Minha Vida, tá? Nesse caso aqui, nesse vídeo, eu não vou comparar Minha Casa Minha Vida com SBPE, com SFH, porque é injusto você querer comparar parcelas e taxas no programa social, que tem subsídio, com outros bancos que não têm esse subsídio, né? Então nós vamos falar aqui especificamente na Caixa do SBPE. Para você saber mais sobre Minha Casa Minha Vida, as regras novas que entraram em vigor agora em 2023, você entra nesse vídeo aqui. Seguindo então, a gente vai ter aí na Caixa taxas um pouco mais baixas do que nos bancos privados em geral. Tem outro vídeo aqui bem legal comparando a Caixa com os bancos privados, mas para você saber, a Caixa tem uma média de taxa aí de 9,89, 9,79 ou 9,99, de acordo com o seu nível de relacionamento com a Caixa. Isso aí, no SBPE, tá? De imóveis de até 1,5 milhão. Não tô levando em consideração em nenhum desses bancos que a gente está falando aqui, imóveis acima disso, que também pode variar alguma coisa, mas não é muita diferença também não. Mas aí então a Caixa, ela tem um sistema de aprovação que é um pouquinho mais travado para quem é autônomo e profissional liberal,
tá? Vai pedir que o teu imposto de renda esteja impecável ali, com tudo declarado bonitinho. A gente sabe que muita gente não declara isso certo. Não às vezes por omissão, nem por culpa, mas às vezes por realmente não ter as informações, não passar direito para o contador, né? Então acaba declarando uma base ali, o que vai atrapalhar na aprovação do crédito desse profissional, desse tipo de profissional, né? Do autônomo e do profissional liberal. Em contrapartida, para o assalariado é muito legal, porque né, ela tem ali todas as informações, vai estar tudo no imposto de renda, tem o Olerite, então é muito mais fácil de aprovar para quem é assalariado na Caixa. Só complementando, o Bradesco é bem tranquilo, né? A gente acabou de falar do Bradesco. O Bradesco é bem tranquilo em relação à renda informal, tá? Profissional liberal e autônomo. Então, tranquilo com o extrato bancário e imposto de renda, dá para você comprovar lá. Bom, só esqueci de complementar isso. Agora, voltando aqui para a Caixa, a gente vai, então, ver que eles têm maior facilidade para os assalariados, taxas bem legais, né? Porém, se você pensar que hoje você tem taxa mínima do crédito imobiliário nos bancos privados de 10,59, 10,49, taxa 10,999 na Caixa, no final das contas não dá uma diferença tão grande assim, e você acaba tendo mais maleabilidade, mais tranquilidade para trabalhar com os bancos privados do que com a Caixa depois, né? Depois que o seu financiamento está contratado, principalmente se você quiser renegociar a tua taxa do financiamento. Então se liga nisso daí que às vezes no médio e longo prazo compensa mais você ver aí os bancos privados. Uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante da Caixa em relação ao SPPE, né, fora dos programas sociais, é a questão de falta de recurso. Isso é verdade, tá? Então, em algumas agências, e a Caixa ela divide por agência, então não é a central da Caixa que vai falar se tem dinheiro ou não. A agência, determinada agência, recebe aquele capital para crédito imobiliário, usou, acabou aquele mês, tem que esperar chegar do próximo mês. Tá? Então é meio que assim que funciona. Então acaba criando uma fila quando a demanda está alta, ou às vezes nem está tão alta a demanda assim, mas os recursos são né, limitados, acabam e aí cria uma fila para o próximo mês. Isso aí acaba fazendo com que o processo seja muito moroso. E aí a questão é você ponderar. Inclusive a gente fez uma enquete aqui falando justamente disso daí, porque é melhor você ter ali agilidade, certeza que o teu processo vai sair com uma taxa um pouco mais alta, ou brigar para pegar uma taxa mais baixa, mas um processo mais demorado, né? Então, fica ligado nisso daí, porque o vendedor sempre está com pressa, tá? O corretor também, mas aí envolve multa, envolve prazo de contrato, então isso aí é um negócio para se ligar, para não perder tempo ali desnecessário, depois consegue renegociar, beleza? Então, a Caixa tem esse ponto, tá? É melhor para os assalariados, é bacana para os assalariados, mas essa questão aí da falta de recursos e da dificuldade maior assim, de aprovação para autônomo profissional liberal pega bastante. Agora a gente vai falar do Itaú. O Itaú é um banco muito legal para se trabalhar em questão de agilidade do processo, questão de velocidade para aprovação, velocidade de retorno do banco, tá? E muito legal para você trabalhar no pós-venda também. Porém, a gente, infelizmente, no Itaú, nos últimos meses, teve um corte muito grande na concessão de crédito. Então, tá difícil aprovar lá. Para você aprovar no Itaú, ele está pedindo que você já tenha um relacionamento, já tenha uma conta bem engajada ali com a sua agência, quer dizer, com outros produtos contratados, com uma série de coisas ali agregadas na sua conta para facilitar a aprovação do crédito, para que o banco veja que você, que o cliente, né, está ali realmente comprometido com o banco e aí sim ele concede o crédito. Então, para clientes que antes aprovava tranquilo, que às vezes nem eram correntistas do banco, e aprovava muito tranquilo, hoje está praticamente impossível para quem não é correntista aprovar. Então, aí, se você quer fazer pelo Itaú, primeiro você vai ter que abrir uma conta, tem que criar um relacionamento bacana para facilitar a sua aprovação. Se você já tem conta e não está aprovando, aí a gente vai ter que entrar no detalhe do seu caso, te explicar direitinho ali como você pode melhorar o teu engajamento com o banco, o teu relacionamento com o banco, para então tentar aprovação depois. Isso acaba prejudicando bastante o processo, né? Porque a gente recebe aqui, por exemplo, aqui na CSM, recebe uma série de propostas por dia, né, para a gente dar entrada aí para aprovação do crédito, e a gente sabe que Itaú, quando não é correntista, está bem complicado. Embora a gente siga mandando para o cliente as simulações para ver, né, para você ter uma ideia, a taxa do Itaú também está nessa média de 10,49 a 11,59, assim como o Bradesco, e é um banco extremamente legal de trabalhar, porque ele é muito ágil, tanto na parte da contratação, quanto para você ter informação rápida, né? Ter acesso a todas as informações do seu contrato. Se precisar ligar na central, você é atendido rapidinho, você tem todas as informações no aplicativo. Então, assim, é muito bacana de trabalhar. Porém, nos últimos meses, devido à falta de funding, e que é isso que a gente sempre fala em outros vídeos, né? O que acontece? Está sem dinheiro na poupança para prestar. Grande parte do crédito imobiliário sempre foi financiado pela poupança. Como está sem dinheiro na poupança, os bancos têm que buscar outras fontes de captação e abriu muita porta, né? Abriu muita torneira do crédito imobiliário lá para 2020, 2021. Fez meio que baixar, secar a torneira, então os bancos ainda estão, alguns, né? Ainda estão segurando bastante. É o caso do Itaú, está segurando muito a aprovação do crédito. A gente espera que melhore nos próximos meses. E aqui na CSM você vai saber isso aí direitinho, quando começar a melhorar a aprovação. Se mudar alguma coisa, a gente vai avisar para vocês aqui no canal. Mas basicamente hoje
Itaú está focado no cliente que já é cliente, que está engajado, tem conta engajada, tem histórico de crédito legal. Para esse cliente vai aprovar e vai continuar aprovando. Para o cliente que não tem conta, está complicado mesmo, tá? Então aí a gente ainda tem opção dos outros bancos e a gente vai passar agora para falar do Santander. O Santander vem numa corrida de crescimento aí nos últimos anos no crédito imobiliário, acelerou muito aí o crescimento da sua carteira de crédito imobiliário e vem crescendo cada vez mais. É um banco que é muito mais fácil de aprovar hoje em dia do que o Itaú, tá? Ainda que o cliente não seja correntista, mas se não for e precisar abrir uma conta, é fácil de ele abrir a conta e conseguir esse vínculo aí para melhorar um pouquinho o rating dele e às vezes conseguir aprovação, tá? A análise da renda dos clientes, né, ela é feita ali, é bem minuciosa, porém é bem flexível também. Então leve em consideração extrato bancário, olerite, imposto de renda, então tudo que tiver ali para comprovar, inclusive contratos de aluguéis de outros imóveis, né, tudo que tiver para comprovar, você tem que mandar para o banco analisar, e isso vai ser considerado ali na aprovação do seu crédito. Assim como o Bradesco e como o Itaú também, é bem tranquilo para autônomo e para profissional liberal, tá? Para empresário também, muito sossegado para aprovar, para seguir. O processo deles é muito rápido, hoje está bem ágil mesmo, tá coisa de 10 a 15 dias. Fazendo com uma assessoria, você vai conseguir ter esse contrato na mão, tá? A média de 10 dias, então tá bem legal. Isso já contando a vistoria do imóvel e tudo que envolve ali, né? Assim como os outros, eu não falei, mas enfim, todos os bancos financiam até 80% do valor do imóvel, tá? Então isso aí, mas isso aí a gente meio que já sabe, né? Mas todos os bancos financiam até 80% do valor do imóvel no prazo máximo de 420 meses, ou, né, o máximo que for até a pessoa completar 80 anos. Então, uma pessoa com 60 anos pode financiar em até 20 meses, em até 20 anos, aliás, que seria 240 meses. Mas a questão da facilidade de aprovação do Santander é bem tranquilo. Se você, lógico, comprovar a renda, né? Ele trabalha com a tabela SAC e a tabela Price, tá? Complementando o Itaú não faz tabela Price, ele faz uma outra tabela que é uma tabela Mix, que é uma mistura aí da Price com a SAC, tá? Mas no Santander ele faz a tabela Price, só que na tabela Price a taxa de juros é maior do que a tabela SAC. Então, sempre opte pela tabela SAC no Santander, se você está buscando financiamento, você vai ver que vale bem mais a pena. Além de que, no geral, a minha opinião é que sempre vale mais a pena se fazer a tabela SAC. No Santander, então, a gente tem essa maior facilidade, né? Não é que está aprovando tudo, não. O cliente tem que ser bom, assim como os outros, não pode ter nome sujo, não pode ter histórico de restritivo, né? Tem que estar ali tudo certinho, né? O cliente que trabalha normal, mas não está tão fechada a aprovação como está o Itaú. Santander e Bradesco estão numa mesma média aí em questão de aprovação, né? Você tendo o nome limpo, tendo condição de comprovar a renda, então as chances nesses dois bancos, Santander e Bradesco, é bem grande de aprovação. Caixa, a gente tem esse detalhe sobre a questão do SBPE, né? Falta de recursos em muitas agências que acontece, e a grande vantagem que eu acho, assim, referente aos bancos privados com os bancos públicos, com a Caixa principalmente, é que a gente tem uma maior flexibilidade, maleabilidade para trabalhar com esses bancos no médio e longo prazo, para conseguir reduzir a tua taxa, para conseguir negociar. E lembrando que em todos os casos desses 4 bancos, seja o banco que for, o melhor banco é sempre aquele que aprova o seu financiamento, aquele que te dá a oportunidade de você fazer os seus projetos. Também se liga nisso, né? Às vezes a gente fica de olho fechado, só pensando no banco que a gente tem relacionamento. É bom te dar uma olhada em todos, e a gente está aqui para ajudar você nisso. Então, se você está buscando crédito imobiliário, chegou até aqui é porque você quer saber realmente o melhor banco para você. Então, você vai ter que levar tudo isso em consideração. E se você quiser ver uma simulação certinha aí de cada banco, individual para você, personalizada para você, né? Entre em contato com a gente aqui na CSM, pelo nosso site, www.csmassessoria.com.br, ou pelos contatos que estão aqui na descrição do vídeo e no fixado aqui nos comentários. A gente vai entrar no detalhe e fazer uma simulação para você, personalizada, para ver ali onde fica melhor, onde você vai ter maior chance de aprovação, onde a gente vai conseguir a menor taxa para você e te explicar qual desses pontos vai ser mais rápido, qual se enquadra mais no seu caso, e como que a gente consegue fazer tudo isso para você sem custo nenhum e emitindo o seu contrato aí em qualquer lugar do Brasil onde você estiver comprando seu imóvel, vinculado na agência mais próxima de você, já que a gente não tem vínculo com a agência, a gente é contratado direto do setor de crédito imobiliário de cada banco, então também não tem custo para você, se não entra nenhum real a mais no seu financiamento, fica vinculado na sua agência com o seu gerente tranquilo, só que a gente faz o trabalho grosso, o trabalho pesado ali, chato, né, de toda essa parte de documentação, que a gente entende do que a gente está fazendo e faz isso há mais de 10 anos, então acaba sendo muito mais rápido, muito mais tranquilo para você. Então, precisar de alguma coisa, é só chamar a gente aqui, estamos à disposição, se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui também. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.